É, a princípio, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A nossa roda de conversa tem como tema um web currículo na educação básica, movimentos formativos docentes na apropriação das inteligências artificiais. Eu convido para participar a professora Nara Pazinato, que é doutora em Educação, currículo pela PUC São Paulo, pesquisadora da PUC SP e trabalhou como Educational Research Assistant no NIE, National Institute of Education, da NTU, Nanyang Technological University, em Singapura. Atualmente, é professora substituta no Instituto Federal Catarinense, no campus Camboriú, e trabalha como colaboradora e orientadora de TCC e mestrado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Atua nas áreas de tecnologias educacionais, formação de professores, gestão educacional, organização de práticas pedagógicas. Possui experiência em formação de professores e equipes técnicas de secretarias de educação. Atualmente realiza estágio pós-doutoral na Universidade Tuiuti do Paraná, na área de ética e pesquisa com o uso de inteligência artificial. Seja bem-vinda, professora Nara, um currículo de peso. Convido Obrigada. também no Rutimara Florencio, que é mestre em educação pela Unessa, Rio de Janeiro, doutoranda em educação na Universidade Tuiuti do Paraná, professora de educação básica pública e que exerceu a função de professora formadora de professores no Centro de Formação Continuada de Professores de Roraima por alguns anos. É vencedora do Prêmio Professores do Brasil MEC 2014 e 2017. Vencedora também do Prêmio Educador Nota 10, da Fundação Vitor Civita. Meus parabéns, professora Rutimara. Seja muito bem-vinda e passo agora a palavra para vocês. Professora, eu posso compartilhar aqui a tela? Por favor. Vamos ver se vai. Permitir que o Anki. Ah, ele não está com autorização. Espera aí, que eu tenho que abrir a configuração lá e permitir. Me desculpe. Só um momentinho, que eu tenho que ver aonde que ele vai abrir. Aqui. Aqui, peraí. Só um pouquinho, professor. Aqui, preferência do sistema. Clicar no cadeado. Desculpa, só um pouquinho aí. Sim, tem, fica à vontade, o tempo que precisar. Né? É só. Cadê o zoom? Cadê o zoom aqui? Aqui. Ó. Eu vou ter que fechar e abrir de novo e Tudo entrar, tá bem? bom? Ó, senão eu não vou conseguir apresentar. Já entro, tá? Desculpem. Ok. Bom, só restou eu aqui esperando a Nara. Você e todos nós aqui, professora Ultimara. É, todo mundo Mas esperando. gente, que bacana, vencedora de todos esses prêmios. Imagino que deva ter muito orgulho, né, desse trabalho. É muito interessante nós termos professores ter essas práticas transformadoras, concorrendo dentro desses concursos, né, que fazem uma coisa que é muito difícil para a gente, que é buscar valorização para a nossa carreira, para a nossa profissão. Isso é Verdade. muito interessante. Principalmente na educação básica. É onde nós precisamos atuar mais com o nosso conhecimento, com as nossas experiências. Assim, uma questão que é importante, né, é que nós tivemos aí o prêmio Professores do Brasil, foi instituído Oi. primeiro pelo governo em 2000, se não me engano, nos meados de 2010, e aí foi fortalecendo esse prêmio, né? E aí os professores podiam se inscrever. Agora não temos mais, infelizmente, mas eu acho muito importante. Agora já vai começar, então, a nossa apresentação. Então, bem, professores, né? Primeira coisa, muito obrigada, né, por estarem, pelo convite para a apresentação. Eu quero justificar o professor Eduardo, infelizmente, realmente, nós tínhamos a agenda livre, mas essas coisas na graduação, vocês sabem que acontecem, né? Então, houve um imprevisto e ele teve que ficar com a turma dele, tá?
Então, o nosso trabalho se origina de um artigo, de uma reflexão que nós fizemos. Como eu estou fazendo pós-doutorado com o professor Eduardo, né? Nós trabalhamos já juntos, tudo, sobre essa questão do webcurrículo na educação básica, movimentos formativos docentes na apropriação das inteligências artificiais. Então, tem a professora Rutimara, o professor Eduardo, né? Nós três usamos os nossos conhecimentos e fizemos uma tessitura disso que nós trabalhamos, tá? Então, só um pouquinho, né? Ah, passou, né? Então, esse é o web currículo. Eu quero já primeiro falar que, embora possa parecer, mas eu não usei IA nenhuma para fazer essa apresentação, né? As imagens, até faltou o nome aqui, deixa eu... As imagens podem até ser de IA que eu busquei, mas se não, realmente foi uma coisa manual, né? Para vocês entenderem. Então, é, eu trabalho um conceito de web currículo, e o professor Eduardo também trouxe esse conceito, que é um conceito cunhado na PUC de São Paulo. A professora Renides falou ali, né? Na PUC de São Paulo, né? Com a professora Beth Almeida, o professor Valente, ambos, né? Trouxeram a professora Beth Almeida, depois do seu pós-doutorado também com o professor Bento, no Minho, trouxe esse novo termo que na época, tá certo? Quando ela traz lá atrás, ainda em 2014, 12, né? O que seria esse web currículo? Esse web currículo é esse currículo construído a partir da integração de recursos digitais, de internet, né? Que abriu novas possibilidades de aprendizagem para esse aluno. Porém, né, criando então, esse ensino, quer dizer, essa coisa, porque nós temos uma geração que realmente, eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é uma geração que é difícil de prestar atenção nas coisas. Então, nós somos obrigados, às vezes, a utilizar outros elementos, né, na nossa aula, para estimular essa aprendizagem. Esse exemplo que vocês deram antes, né? Eu estava assistindo ali, muito, muito, muito legal, achei muito bacana, né? Muito interessante, né? Toda essa construção. Então, para se tornar mais dinâmico, interativo. Agora, com o uso, né? Com a IA, nós temos um novo elemento, né? Um novo elemento que nós temos que saber como usar. Nós temos que pensar aqui, tá? Existem diferenciações entre o uso do professor para si, onde ele utiliza, né, essa IA para ele, para formar, para adquirir conhecimento, adquirir não digo, né, para construir conhecimento, para verificar informações, e a outra que ele utiliza diretamente na formação dos seus currículos. Tá? Então, esse web currículo se forma a partir da mediação com as tecnologias. Ele é um processo. E para isso a gente tem que ter muito compreendido o que é currículo. Por quê? Quando nós falamos de currículo, para muitos professores da educação básica, a professora não falou, mas eu trabalhei 17 anos na educação básica também, né? Então foram 17 anos. A gente faz uma construção de conhecimentos ao longo, né, da vida. E o que que acontece? Na minha percepção, o professor não tem a noção, ele não tem a compreensão do que é realmente o currículo, né? Quando a professora falou ali da PUC de São Paulo, né, que eu falei do Paulo Freire, né? Por quê? Porque lá no programa, lá na PUC, era o Paulo Freire, nós temos a cátedra Paulo Freire, né? O meu doutorado é em currículo. Então, ele já falava desse currículo como uma prática libertadora, dialógica. A gente tem que compreender que currículo não é só um elencar de conteúdos e de objetivos. Por trás da concepção desse currículo, eu tenho ideologia, eu tenho interesses econômicos, eu tenho interesses políticos. Basta ver essa. Deixa eu só ficar aqui. Basta ver essa nova BNCC. Alguém falou ali, eu acho que não vai estar aqui, mas alguém comentou ali da BNCC, né?
Então, essa própria BNCC, ela é um documento que serviu a um determinado momento a interesses políticos e econômicos, porque ela começa a sua construção no governo Dilma, né? Acaba que a Dilma sai, entra Temer, e o que que acontece? Ela é finalizada no governo Temer completamente diferente da concepção inicial. Então, ali a gente percebe isso. Então, o Apple, ele fala dessa padronização desses currículos. Ele serve a interesses políticos, ele serve a interesses econômicos, e ele pode reproduzir desigualdades. Então, o próprio Giroud também fala disso, né? O Sacristan fala disso, o próprio Freire. Então, ter esta consciência que o currículo que nós temos, ele é mais do que um elencar de conteúdos, né? Ele traz consigo essa proposta. O que que a gente pretende no currículo? Uma conscientização crítica, tá? Que ele saiba questionar, que ele saiba transformar. Então, na transformação, chegando ao que Paulo Freire denomina a praxis, né? Porque a prática pedagógica, quando é feita com intencionalidade e que busca a transformação, ela se torna uma praxis. Então, esse web currículo serve a quem? É outra coisa que nós temos que pensar, né? Então, hoje, então, alguém aí comentou, né, do ChatGPT, aí antes de 2022, foi dezembro, novembro de 2022, e depois de 2022. E neste tempo, 23, nós estamos, né, 23, 24, 2 anos, nós estamos agora no final de 25, são 3 anos, a gente percebeu a quantidade de dispositivos de IA que surgiram e que podem ser usados pelo professor, como vocês bem mostraram ali, né? Então, esses dispositivos comunicacionais online que nós temos ali, o próprio web currículo, ele parte de uma comunicação dessa IA, como que isso se arranja e como vai se arranjar no futuro, né? Como que esse professor vai fazer? Então, isso aí se tornou uma coisa muito rápida. A gente percebe que foi muito rápido essa escalada. Foram 3 anos de coisas assim, né, que o desenvolvimento foi muito grande. Eu tenho um irmão que é da área da tecnologia, e eu acho engraçado porque ele falou: não, escola vai acabar, porque ele, na visão dele, né? Não, vai acabar, não vai precisar, vai ser tudo por online. Mas, ao mesmo tempo, ele não permite, por exemplo, eu tenho um sobrinho de 14 anos, ele não permite que o meu sobrinho faça trabalhos com o chat GPT. Ele não permite, ele nem usa, o meu sobrinho nem sabe. Então, esse web currículo que se constrói hoje na educação básica, que a gente vê que está em processo de construção, tá? Ele precisa passar por esse planejamento, né? Eu tenho que saber que plataforma que eu estou usando, como que eu estou usando esse recurso digital, esse dispositivo, ele está alinhado aos meus objetivos? E outra coisa importante, este professor que está aí, ele está formado, porque como essa escalada foi muito grande, né? E há uma exigência, digamos assim, da sociedade, inclusive, né, que fica cobrando e vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Mas esse professor ele está preparado, né? Falando de novo de Paulo Freire, quando ele falava tecnologia, ele dizia assim: eu tenho escolas que não têm chão, certo? Então, eu vou falar de tecnologias, então, ao mesmo tempo, se torna uma hipocrisia em determinados contextos. Agora, uma coisa que a gente sabe, que o uso da IA, ele auxilia também a diminuir essas desigualdades, porque você vai ter esse acesso à informação, né? Então, deixa eu passar aqui, né? A construção desse currículo na cultura digital se estabelece como um espaço de debate. Então, nós vamos ver o significado, né? Como que ele influencia essa sociedade, justiça social, igualdade, emancipação. Então, esse processo, pus esse slide com duas mãos para mostrar essa aproximação que vai ter que ter entre humano
e o tecnológico. E como alguém aí também falou, né? A perspectiva futura, porque está todo mundo muito assustado também no que diz respeito à cognição, né? Ao processo de aprendizagem, que esse aluno não vá trabalhar, ele não vá pensar tanto. Então, por isso que eu falo, a função do professor, e a professora Rutimara vai comentar essa parte, né? A função do professor vai ser muito importante. Como que eu utilizo essa IA nesse processo de construção desse web currículo, tornando isso uma prática educativa transformadora, dialógica e libertadora. Então, é isso que nós vamos ter que ter em mente. E quando alguém aí falou, uma coisa até eu quero complementar. Quando alguém falou aí do. Deixa eu só passar, que toda vez eu tenho que pôr aqui em cima, né, do slide, né? Alguém falou aí da BNCC, existe a complementação, a BNCC Computação. A BNCC Computação, que é do ano passado, tá certo? Ela já traz, ela é utilizada como um complemento da BNCC, né, de 2017, onde ela traz objetivos ligados, né, às tecnologias, inclusive de produção de texto e tudo. Então, ela pode também ser utilizada hoje como esse complemento, né? Agora, de um jeito ou de outro, nós temos que entender qual é a intencionalidade pedagógica que eu uso isso, né? Então, a própria BNCC a gente pode criticar, e ela é muito criticada, a própria UFMG, acho que aí o pessoal da educação, ele tem, né, essa posição, que devido ao contexto que ela foi construída, a gente pode ver até o ensino médio, né? Aquele ensino médio que era novo ensino médio, que daí já teve uma reformulação. Por quê? Porque tem coisas que têm um viés neoliberal que a gente tem que verificar, mas isso funciona na escola pública? 85% dos estudantes brasileiros estão na escola pública. Então, não adianta eu ter essa visão do privado e ter pessoas em posições, como é que eu vou dizer, posições importantes que venham do privado e trazer essa concepção, como você falou, aí alguém falou da plataformização, né, da educação, porque como eu sou do Paraná, aqui aconteceu em São Paulo, o próprio secretário, que era o secretário de Educação do Paraná, foi para lá e está fazendo a mesma coisa. Então, a crítica dos professores é muito grande. Então, essa tecnologia está em uso é assim, para quem ela está funcionando, né? A própria a professora Rutimara vai falar isso. Qual a intencionalidade pedagógica? Como que eu enriqueço a minha prática pedagógica, né? Nessa formação. Por quê? De uma maneira ou de outra, o objetivo final é o mesmo. Eu tenho que formar indivíduos autônomos, críticos, éticos, participativos. Agora, a IA, o que ela traz um movimento mais colaborativo, realmente, né? Ela trabalha esse colaborativo, e assim, ela trabalha, ela pode, muitas vezes, a parte da desigualdade. E alguém falou aí das críticas, eu estava ouvindo falar do viés. A gente fez um artigo também sobre isso, e é muito engraçado se você chegar no chat GPT e se você, no chat GPT, você falar quais as vantagens e desvantagens do processo da IA na educação, ele vai te falar. Ele vai te falar da questão ética, ele vai te falar da desumanização, ele vai falar da desigualdade de acesso. Ela dá uma igualdade ao mesmo tempo que ela dá a informação para todos, mas a equidade, ela é um outro elemento, né? Será que todos têm acesso a isso? Será que todos sabem usar esta IA, né? Então, a preocupação do papel, qual vai ser o papel do docente? É ele que vai mediar, né? Ele tem que mediar esse trabalho da IA com o aluno, ou seja, a figura dele não some no processo. Eu não posso só ler uma coisa e acreditar naquilo, né? Será que ele consegue contextualizar o conhecimento que ele está trabalhando, né? Será que ele tem formação adequada?
para fazer isso, e alguém falou ali do viés algoritmo, né? Esse viés algoritmo, ele é muito importante, porque quando alguém comentou ali do médico branco que eu estava vendo, né? Porque é a reproduzir as desigualdades já existentes. Porque se eu não faço esta correção e eu, como docente, não observo aquilo no produto do meu aluno, no que eu estou construindo com ele, então eu posso criar estereótipos de classe social. Vocês que são da comunicação, né? De usos linguísticos regionais, né? Da onde que é. Então, todos esses cuidados vão permear o uso dessa IA na construção desse web currículo. E o que a gente aponta aqui bastante, então, seria isso, seria como que eu formo professores, né, em tempos de IA. Professora Rotimara. É, primeiramente, boa tarde a todos, já dei boa tarde e estou muito agradecida pelo convite da Universidade Federal de Minas Gerais. Já estive em eventos na UFMG. Quero dizer que a melhor comida do Brasil é a comida mineira. Adoro. E o sotaque mais bonito também é o mineirinho, não tem. Não tem outro, né, para igualar a receptividade do povo mineiro. Muito obrigada por esse convite, fiquei muito feliz. Gostaria de estar presencialmente, né, mas no momento não podemos. E retomando aqui a questão da formação de professores, a IA, essa popularização da inteligência artificial enquanto elemento que responde e dá, né, coisas, digamos assim, prontas para o comando de todos nós, quem for buscar, né, é uma coisa muito recente. Então, acredito que quando a gente fala em formação, nós vamos ter dois momentos a ser pensados: a formação inicial, professores, que apesar dos cursos de licenciatura estarem cada vez mais esvaziados, ainda existem pessoas interessadas em serem professores. Então, há uma adequação, tem que haver uma adequação na formação inicial, nos cursos de licenciatura, e para nós, professores, que já estamos há muitos anos aí na estrada, uma formação continuada em serviço que estabeleça o conhecimento para a inteligência artificial. Então, a formação do professor, e agora eu vou usar uma coisa que a professora Bernadette Gatti fala bastante, a formação do professor, ela é decisiva na qualidade da aprendizagem do aluno. Então, não tem como nós nos retirarmos desse papel de sermos influentes na aprendizagem do aluno, porque somos nós que estamos à frente de uma sala de aula. O ensino, ele parte de nós, professores. Então, a nossa importância, ela é muito grande, né? Nós estamos à frente de um grupo de pessoas que depende de nós para desenvolver as suas habilidades, as suas competências, que seja, a sua visão de mundo, né? O acesso à ciência também. A IA existe, assim como o Google já respondia várias questões antes, né? Assim como existe o Google Maps, tudo isso é inteligência artificial. Agora, como usar isso que é a grande questão. Nós temos a disponibilidade, agora como usar, o que pensar, como estabelecer uma forma de utilização disso é que é a grande questão que a formação de professores deve responder, né? Porque é muito comum nós, professores de educação básica, buscarmos formação de acordo com a nossa necessidade por aí. Então, tem até muita empresa que dá esse tipo de formação. Mas nós estamos falando aqui de um caráter da educação pública que também deve ser pensado pelos centros de formação desses professores que estão na escola pública, né? E como nós somos responsáveis
pela qualificação dessa aprendizagem, nós também temos a nossa responsabilidade e grande, como diz a professora Gatti, a formação de professores também tem que ter uma preocupação do poder público para que haja a reflexão a respeito dessas tecnologias digitais. Mas uma questão importante é que cada professor, né, estando ali já buscando a sua formação, ou mesmo o poder público estabelecendo uma organização de formação ali, que esse professor também comece a se perguntar, né, por que, para quê e como usar essa nova tecnologia que é a inteligência artificial. Nesse contexto que eu estou falando, nesse contexto dela responder, dela dar coisas para a gente, né? Porque eu uso bastante inteligência artificial eu digo assim, vou nomear o Copilot da Microsoft, o Gemini agora do Google, né? O C-Space, o DeepSeek, que é uma ferramenta muito boa também. E você pergunta coisas, você dá um comando e ele responde para você. E ele te dá muito mais do que você pediu. Então, isso é uma coisa que mexe com a cabeça da gente. O que que a formação pode trazer num contexto como esse? A reflexão, né? A reflexão sobre a relação entre nós e essas IAs. Então, a formação de professores acaba se tornando vital, no caso, tanto a inicial quanto essa continuada para quem já está na área, para que nós possamos refletir sobre o uso, por que estou usando e como eu vou transmitir essa questão do uso, da ética para esse alunado. Então, mais do que nunca, o papel do professor se torna determinante dentro desse processo da existência da inteligência artificial na educação, e eu vou falar também a questão principalmente da educação básica aí, né? Então, todas essas questões, elas devem estar pensadas quando se organiza uma formação para professor. Primeiro, porque a formação, ela faz parte da nossa profissionalidade. E ela faz, e ela concretiza a nossa profissionalização. E ela também constrói a nossa identidade, como traz Nova, como traz o Garcia, como traz a professora Bernadette Gatti, né? Nós temos uma demanda social, nós temos a tecnologia digital e nós temos a inteligência artificial que vem como se fosse tipo um furacão hoje na vida de todos nós, né? E principalmente da escola. Então, eu sou mãe de uma menina de 13 anos e eu sempre me preocupei para saber se ela andava perguntando coisas ao Google. Por quê? Porque como mãe eu ficava pensando, meu Deus, se a minha filha começar a perguntar as coisas para o Google, quando é que a criatividade dela vai ser aflorada em buscar, em ler? Se ela pode ficar perguntando coisas para o Google e ele dá as coisas prontas. Então, a minha preocupação, o que que é? Como mãe, era que a minha filha emburrecesse. Porque, apesar de nós sermos de uma geração, eu sou da geração dos anos 80, né? Eu fui escolarizada nos anos 80, nós tínhamos que ficar copiando coisa do quadro, copiar até o livro lá, a gente copiava, né? A gente tinha que copiar as perguntas, depois responder para o professor e etc e tal. Mas a gente fazia o movimento das mãos, a gente tinha que, né, fazer um resumo, tinha que pensar ali. E quando você pergunta tudo e você tem as respostas, né? Como fica essa questão? Então, como mãe, eu andava preocupada. Aí, quando a gente começa a estudar mais sobre inteligência artificial, a gente começa a ver que não é essa muito bem essa questão. A questão é como você faz o comando. Ou seja, a tua criatividade vai estar imbuída lá no comando. Como você constrói o comando para ela, que ela vai te dar aquilo que você quer e além disso, além do demais, né, do que você faz. Então, tudo isso, nós podemos dizer que é papel da formação trabalhar e trazer para reflexão, né? A formação continuada de professores, ela é, em certo sentido, né, às vezes entendida como algo para fazer que não foi dado lá na inicial, né? Mas a gente tem que pensar também que esse professor que já está na ativa,
ele também tem as necessidades de formação relacionadas ao seu nível aonde ele está, né, inserido, se é a Fundamental 1, 2, 3, se é a educação infantil, etc. E como que isso está vinculado hoje na vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes, à tecnologia digital, né? São as demandas desse professor, junto com as demandas sociais, que devem estar inclusas num planejamento de formação. O meu trabalho de pesquisa no doutorado é sobre representações sociais de professores de história. O que a professora Bernadette Gatti traz aqui quando ela fala de formação? Que é importante que nós saibamos as crenças dos professores para atender a eles as necessidades dentro dos processos formativos, né? É fazer uma reflexão, na prática, trazer a teoria e também construir uma teoria na prática. Por quê? Porque isso dá um sentido de pertencimento aos professores. Eles estão construindo junto ao seu processo formativo, porque não é algo imposto, é algo construído junto. Né? Então, nós temos que pensar a respeito disso também, das questões das necessidades, das crenças dos professores, para que atendamos eles nessas necessidades, oferecendo processos formativos que têm significado. Né? Pode passar. Né? O que uma pesquisa recente mostrou? Que é uma necessidade dos professores do mundo, né? Que tem esse desejo de dominar as tecnologias digitais. Mas como que ele domina? Estudando sozinho? Também. Eu também fiz curso sozinho. Mas quando você está no grupo, o sentido é de pertencimento, de identidade, de compartilhamento de informações é muito mais eficiente do que você estar só. Então, é importante que a necessidade seja atendida, ao mesmo tempo que a formação seja uma ação também do poder público, aliás, principalmente quando se trata da educação pública. Né? A educação pública ela precisa planejar formações significativas para os seus professores. Né? E com essa urgência que a inteligência artificial ela nos coloca, já passou da hora das redes buscarem formação para esse modelo de tecnologia digital, né? A gente sabe que nem todas as escolas têm, né, esse recurso da internet, tem como acessar. Eu passei, agora estou aqui em Curitiba fazendo doutorado, mas eu trabalhei durante 19 anos direto em Roraima. A gente tem muitas comunidades indígenas, tem acesso à internet, mas é muito deficitário ainda o sinal, né? Então, é possível trabalhar com a inteligência artificial nas comunidades indígenas? Mas a gente precisa ter um mínimo de recurso da internet para poder trabalhar isso, né? É, o professor, ele precisa também saber que hoje em dia é algo que se impõe, a inteligência artificial está sendo imposta, né, de uma maneira assim, não autoritária, mas ela está sendo imposta a nós e a gente vai se adequando. Então, ele pode chegar à formação nas comunidades indígenas? Pode, mas aí eu preciso ter o recurso da internet para poder fazer com que isso seja possível, né? E aí, é, nem todas as escolas estão preparadas, e, consequentemente, seus professores para essa formação, porém, né, a gente não pode desvincular que essa formação e as competências digitais, elas estão já previstas legalmente, né? E aí, a formação, ela precisa atender isso, porque senão a gente vai ficar com um grupo de professores que domina e o outro que não sabe de nada. E alguém vai, nesse processo, sofrer as consequências disso. E quem é? É sempre os alunos. Né? Os alunos é que vão, em última instância, é, serem, ou eles serem atendidos, né, nesse manejo, né, dessa inteligência artificial, ou não, dos apps, ou da tecnologia digital que seja, porque hoje os apps de educação que você usava com os alunos, eles já têm inteligência artificial também. Então, o que acontece? Mais uma associação nesses apps de educação para que os alunos possam usar. Então,
nesse caso aí, o professor vai usar um app, por exemplo, o Padlet. A gente faz mil coisas no Padlet e os alunos podem fazer vários trabalhos. Já tem lá inteligência artificial, Canvas também, enfim. Como que eu vou usar isso para melhorar esse trabalho? Como que eu vou usar isso aqui e criar alguma coisa nova? Né? Então, tudo isso passa pelo professor saber usar essas é, tecnologias digitais. Não apenas como ferramenta, como já foi dito pela professora Nara, mas como um elemento de reflexão, um elemento que está posto em nossa vida e que nós precisamos dominar, mas dominar dentro do sentido o quê? Do sentido de saber como, onde, por quê, como que ele é abastecido, a questão da necessidade de você revisar, porque ele também não te dá a informação correta. Tudo isso aí é uma questão importante a ser debatida nas formações. Pode passar. E no nosso trabalho, né, nós fazemos uma reflexão é, para que a mudança ela seja pensada, e aí a gente sabe como é que funciona também, né, no debate, né, porque é difícil para que a gente assimile as coisas quando ela é imposta sem um debate, sem uma discussão. Nós precisamos pensar no nosso papel enquanto professor, nossa importância como professores, porque a IA não vai tirar nossa importância, a menos que nós consigamos dominá-la, assim como outras tecnologias digitais. O domínio vai fazer diferença. A forma como você entende e compreende essas tecnologias é que faz a diferença. E que a gente possa, né, fazer com que ela, associada à vida que está, seja analisada, interpretada e significada dentro de um contexto educacional de uma sala de aula, né? Então, essa a questão que a gente deixa, é, a nossa ação pedagógica, enquanto professores, sermos ouvidos nas nossas necessidades de formação, também termos essa capacidade de entender que a gente precisa dessa formação e de que essa formação ela faz um sentido dentro da nossa identidade docente. Tá. Só para Obrigada. complementar, né, o que ela falou, nessa formação, quando eu fiz o meu trabalho na minha tese, que foi pesquisado lá em Singapura mesmo. Porque eu tinha um local que tinha todos os recursos tecnológicos possíveis que vocês possam imaginar, a escola tinha. Então, eu não podia dizer que o ambiente não fornecia. Mas mesmo assim, tem pessoas que não usavam, não queriam usar tecnologias. E vai acontecer a mesma coisa com a IA. Tem pessoas que não vão querer usar. Agora, como ela falou, eu tenho essa imposição social agora, emergente, que nos pressiona, que pressiona todos da educação, que pressiona a escola, porque parece que não é uma boa escola se ela não usa inteligência artificial. Mas como ela falou, a serviço de quem? Essa inteligência artificial é útil para a aprendizagem do meu aluno? Ótimo. Essa artificial, ela só está sendo utilizada para que eu mostrar para o meu grupo, né? Para o meu grupo, para a minha escola que está usando, essa inteligência artificial está vindo de cima para baixo de uma secretaria de educação que, por exemplo, com essas plataformizações, estão fazendo exigências e estão apagando o professor nesse processo, que eu acho que é isso que a gente não pode deixar. O professor, o docente, ele existe e eu acredito que ele vai continuar existindo, sim. Por quê? Porque eu posso ter informação, mas como que eu seleciono essa informação? Como que eu sei essa informação? Ela é relevante? Essa aqui não é relevante, né? Então, assim, eu preciso, a Rudimara disse bem, essa formação, como isso está muito emergente, num primeiro momento, até as universidades se adaptarem, até os cursos de licenciatura se adaptarem, eu preciso de uma formação contínua, né, na escola. E eu pus aqui no final eu achei muito engraçada essa imagem de IA, porque embora encha de tecnologia, eu continuo tendo a carteirinha enfileiradinho, né, de mais de 100 anos, 150 anos aí,
A estrutura física ficou a mesma. E tem um autor, o Kuban, ele fala, e foi esquecimento meu de colocar aqui a imagem. Ele mostra uma imagem de uma sala integrada tecnologicamente, onde você não percebe nem aonde está o professor nessa sala, porque ele não tem uma posição de destaque como ele está ali, tá? Ele tem esta posição que ele está, o quê? Dialogando com os alunos, né? E ele não aparece. E vocês são da comunicação, né? Eu peguei uma frase aqui do Antônio Machado: caminhante não há caminho, se faz caminho ao andar. É o epígrafe da minha dissertação. É, olha, porque assim, nós não temos respostas prontas, né? Eu não posso dizer faça isso, faça aquilo. Nós podemos construir esses caminhos, né? Juntos. Aí eu mostro uma imagenzinha que aparenta ser até uma escolinha do interior, com alguém com um computador já e já podendo acessar. Então, nós temos outros problemas também no Brasil, né? Esse acesso é uma coisa muito importante. Então, a IA, ela está aí, ela faz parte, ela vai ser construída nesse currículo, ela vai estar participando, e nós vamos precisar de professores preparados para argumentar o seu uso ou não uso também, né? Mas saber utilizar quando for necessário. Então, era basicamente assim. Isso eu vou tirar aqui, parar, parou, né? Professores, que apresentação maravilhosa. Eu acho que vocês tocaram em um ponto que é muito importante e que como foi dito logo no início da apresentação, a própria definição do currículo é algo que falta para a maioria dos docentes. O currículo parece uma coisa distante, que vem de cima e fica lá na gaveta e que vai ser discutido uma vez no ano, no começo do ano letivo, e se esquece isso. É muito importante, de fato, que nós pensemos a nossa parte na composição do currículo, né? Como nós podemos contribuir com isso. É, eu quero trazer uma provocação para começar esse debate, que vai passar pelo que a professora Nara falou no começo da apresentação dela, sobre o uso da IA. Veja bem, uma das grandes preocupações da escola, quando nós falamos sobre a IA, é esse uso indiscriminado dos estudantes, que acaba gerando o que o professor Walter Carnielli chamou de work slot, que é o trabalho lixo, né? O trabalhixo, aquele produto de inteligência artificial que não vai passar por nenhum critério, por nenhuma revisão e vai ser entregue ao professor apenas para cumprir a tarefa. Eu, eu entendo, né? A minha dissertação trabalhou um pouco com essa ideia também. Eu entendo que isso ocorre, que os estudantes trapaceiam, não porque se tornou mais fácil trapacear com a IA, embora tenha de fato se tornado mais fácil, mas que eles trapaceiam porque foi ensinado a eles que a nota, o resultado final, o boletim, é mais importante que o processo de aprendizagem. Bom, por que isso acontece? Existe uma concepção utilitarista da educação, que faz com que o pré-escolar te prepare para a escola primária, que vai te preparar para a secundária, que vai te preparar para o vestibular, que vai te colocar na faculdade, que vai te preparar para o mercado de trabalho. E essa visão utilitarista da educação, ela transforma tudo aquilo que toca em ferramenta. Então, quando você diz que é preciso compreender a IA além da ferramenta, né, eu penso sobre isso, que essa visão da educação que coloca a nota, o resultado final, o trabalho entregue na data certa, como muito mais importante do que o processo de aprendizagem, os erros que nós cometemos no caminho, as reescritas, as revisões, isso contribui para esse uso crítico das inteligências artificiais, como se fosse uma consciência terceirizada, infalível, sabe? Uma consciência criativa que eu posso acessá-la e fazer com que ela trabalhe por mim para alcançar determinados objetivos. É, para mim, a grande provocação é como o professor, como a figura do professor
dentro da sua realidade, né, que são cada escola é um mundo, é um universo, como que o professor aí dentro pode combater essa cultura quando o próprio sistema de ensino traz essa ideologia neoliberal utilitarista de que o que importa no final é apenas o boletim azul. Eu, as duas podem ter opinião nisso, né, Rutimara? Aqui. Sim, sim, está Assim, aberto. eu vejo uma das coisas é a forma, né, que eu tenho a coisa do conteúdo e forma, a forma como didaticamente, pedagogicamente, esse professor trabalha com IA. Porque se ele só faz uma cobrança de um texto, de alguma coisa, eu não vou ter muita coisa para fazer mesmo, porque ele vai copiar. Agora, por exemplo, o trabalho que foi mostrado anteriormente ali, que eu estava vendo, aquele é um trabalho de IA construtivo, entendeu? Então, eu acho que isso parte do princípio do indivíduo. Na educação básica, eu tenho como fazer. Na graduação, quando eu tenho TCCs, agora que a gente vai ter as dissertações e as teses, eu não tenho mais como fugir da IA, né? Agora, eu acho, a pessoa pode ser consciente. Você, por exemplo, está construindo o seu texto e você usa a IA. Eu uso IA também. E eu vejo isso aqui bacana, não, isso aqui não dá para usar. Porque daí fica essa construção, né? Agora, se tem indivíduos, eu acho que vai ser na graduações, nas pós-graduações, eu particularmente vejo que vai ser um comprometimento do sujeito, porque dele já é mais velho, é ele que vai escolher. Ah, é assim que você quer fazer? Bem, Você você acha que isso depois. pode levar a aumentar o sarrafo, a subir os critérios, a tornar os critérios de aprovação mais rígidos, mais restritivos? De aprovação, você está falando de No, TCCs, no, no, assim, sim, dissertações? isso, em dissertações, em monografias, né, Eu não no sei, pesquisa, na graduação. eu acho que não, porque vai chegar num ponto que você não vai mais saber o que que é IA, o que que é do sujeito, que é uma É isso que mescla. eu É ia dizer a falar. Rotimara, A gente né? ainda consegue, né, diferenciar alguns textos, Olha, mas eu creio assim que não tem como você saber se a pessoa usou IA ou não. Mas a questão é que o grande debate hoje é sobre ética. A ética no uso. Então, justamente por você não ter mecanismo de saber se o texto foi escrito com uma inteligência artificial ou não, é que você vai apelar pela ética. Se você, a discussão ética, ela tem que existir, né? Para quê? Para que a pessoa em si se dê conta de que ela não pode, por exemplo, fazer uma tese na IA. Então, quer dizer, é, além de tudo, existe também uma outra questão. O professor que conhece aluno, ele sabe como o aluno escreve. Uhum, Só que com essa urgência tecnológica que a gente vive, hoje nas graduações, eu acredito que seja pior na graduação, ao entregar trabalhos já digitados, porque faz desde que eu fiz faculdade que o trabalho é mais digitado, né, na graduação. Você, mesmo assim, eu dei aula em graduação no início dos anos 2000, em 2005, 2003, 2005. Ainda assim, a gente conseguia perceber quando era o aluno que escrevia, tá? E quando não era. Eu não sei como, eu não posso, assim, nem parei para pensar como é que a gente sabe, mas a gente sabe. é intuitivo, né? É meio é, intuitivo você imagina, mas isso aqui não foi a pessoa que escreveu, e aí você também podia detectar plágio, porque você podia pegar um trabalho, já tinha lido todos os trabalhos, e via que um aluno As copiou do marcas outro, de estilo. pois é, né? vocês estavam falando que eu acho que estão fazendo, porque cada instituição vai ter que ter uma documentação, certo? Porque nem na parte, por exemplo, do Instituto Federal, a gente pegou os alunos para fazer um trabalho e a gente sabe que usou inteligência artificial. Só que não existe nada escrito, nada, que não é plágio. Não é plágio, certo? Não é plágio. O que que é isso? É uma linguagem, é LMS, por isso que fala, né? Vocês trabalham a comunicação, uma linguagem criada por uma inteligência artificial, né? E aí, o que que eu faço? Como que nós fizemos? Como não tinha nada, eu não posso eliminar esse trabalho ou zerar esse trabalho,
Porque eu não tenho nada escrito, eu não tenho orientação nenhuma institucional sobre isso, que agora as instituições estão fazendo. Então a gente chamou os alunos, fulano. Aí vem a parte ética que a Rutinara falou. Fulano, a gente percebeu aqui que você fez isso. Daí lá, daí ele desmonta, né? Na hora, ele fala: não, realmente fiz. Então nós vamos te dar uma outra chance para fazer. Porém, os alunos que fizeram direitinho questionaram por que que eles estão tendo outra chance de fazer e nós só fizemos uma, eu não posso nem arrumar o meu trabalho. E eles também não estão errados no argumento dele, entendeu? Então nós vamos chegar que vai ter que ter alguma. Eu vi vocês falando, eu acho que vocês estão construindo, né? Acho que foi isso que eu entendi na UFMG, assim, documentação para saber as atitudes, até qual é a porcentagem. Porque eu consigo realmente ver, como você falou, eu tenho, você põe, joga na internet, você sabe quando é. Mas assim, não tenho como coibir. Como é que eu vou dizer para a pessoa? Não tem nada que proíbe. Não é plágio. Não é plágio. Nós estamos num outro nível agora de questionamento. O Essa plágio. Hã? época de pioneirismo, em que é uma coisa que nós comentamos ontem, né? Qualquer pessoa que chegar falando que é um especialista em IA é um mentiroso, porque não tem especialista. Está acontecendo nesse momento. Não tem como você se especializar em algo que ainda não é compreendido por completo. Então, isso coloca todas as instituições, de forma geral, em uma situação muito delicada em que é preciso tomar certas atitudes, espera-se que tomem certas atitudes, mas ninguém sabe ao certo quais atitudes devem ser tomadas. Nós não temos princípios, nós não temos estrutura legal para isso ainda. Não E, existe. e isso que você falou, professora, sobre o debate ser principalmente ético, me levanta uma outra questão. Qual é o espaço que nós temos para a ética dentro da formação dos professores? Eu falo por mim que durante a minha graduação, eu lembro que, embora tivéssemos ali a prática de formação, as disciplinas mais voltadas para a didática, as discussões sobre ética enquanto professor, elas foram muito rasas, se é que houveram. Qual é o espaço que nós temos hoje para essas discussões sobre éticas, para encontrar novos caminhos em um tempo em que os caminhos antigos se mostram obsoletos? Olha, você fez uma pergunta muito apropriada, porque realmente eu não me lembro de um espaço para discussão sobre ética dentro das formações. E isso porque nós estamos muito ligados ao conteúdo de formação, a questão da ausência ou da permanência do professor nessa formação, a preocupação em atender, né, a um programa, a uma agenda institucional, mas o uso da inteligência artificial, eu acredito que hoje tenha essa demanda por discussão ética nesse uso dessa tecnologia. É uma coisa que, como nós não tínhamos antes, talvez seja uma novidade a ser colocada hoje nos processos formativos, incluindo o do inicial, né? Porém, você tem razão, nem na formação inicial e nem nas formações contínuas a gente discute ética. O que é algo, ao meu ver, é, talvez hoje fundamental a ser instituído dentro dos processos formativos. Porque se você fala em uso ético de uma tecnologia, você precisa discutir o que é ética, você precisa ter um referencial sobre a questão ética. Isso tudo está ligado à nossa identidade enquanto professor, docente, né? Também ao nosso processo de profissionalização, porque todas as profissões elas têm o seu, o seu escopo ético. E por que que a gente não discute o nosso? Isso é uma É, questão importante. eu vou agradecer imensamente a presença da professora Nara, que disse que vai precisar se ausentar agora. Muito obrigado pela presença.
nós acabamos atrasando um pouquinho, né? Tivemos uns probleminhas técnicos, como sempre acontece, né? É, Então, o uso faz de parte. tecnologias traz isso, né? Porque parece que simplifica de um lado, mas ao mesmo tempo, quando os problemas aparecem, eles Né? são problemas que te travam tudo, né? É muito engraçado isso, né? Mas Professora Nara, muito obrigado mesmo pela contribuição, pelo debate que nós tivemos aqui. isso. A gente se disponibiliza também, o professor Eduardo, a Ritmara, se vocês precisarem, às vezes, agendar com alguma turma, né, para a gente fazer esse diálogo do web currículo, que eu acho que é muito importante, que é como a gente falou. O currículo, o estudante, o graduando da licenciatura, ele não tem noção do que é currículo, né? Ele não tem conhecimento, né? Então eu agradeço, né, imensamente e a gente está à disposição. Se você quiser passar depois algumas perguntas, a gente Sim. faz, a gente A, responde, a, né? a professora Leiva e o Saned gostariam de fazer algumas perguntas. Pode. Seria possível dentro do tempo que vocês ainda têm agora? Ou nós Qualquer coisa mandamos tem a depois? Rutimara, qualquer coisa fica a Rutimara aí, Ok. né? Professora, qual que é o questionamento? Boa tarde, um grande prazer Oi, ouvi-las professora. Travou aqui. e parabéns. Professora Nara, eu sempre trabalhei com formação de professores, hoje eu trabalho no mestrado profissional de letras, Uhum, ou seja, a minha questão e de muitos que estão aqui é o pé no chão da sala de aula, e eu uhum, gostaria de tecer apenas um comentário, verificar se você gostaria de fazer algum acréscimo, que você está uhum. chamando de web currículo. Uhum. Nós chamamos de web currículo. Esse, então, foi na PUC de São Paulo, a professora Beth Almeida, o professor José Sim, Valente, você falou. criaram, né, esse, É, esse, é, esse tema, é. que é essa integração com esse acréscimo e com essa integração com as tecnologias, né? É porque a web, ela é recurso digital, ela não é inteligência artificial. A Sim. web, a web, né, é uma Uhum. ferramenta que é para, como é que eu digo, né? Eu Automatizar entendi aspectos. Integração. Então, eu estou falando porque, como a gente vem desenvolvendo muitos trabalhos nessa linha. Então, a minha questão não seria web no currículo ou IA no currículo, né? Currículo e IA, é, alguma coisa nesse sentido, porque o web sozinha ela já é uma discussão já muito anterior, não é? Eu já exatamente. orientei aqui vários alunos que trabalharam pesquisas voltadas para que o aluno aprendesse a entrar na web, fazer suas pesquisas, e tirar as suas conclusões, Isso. checar as informações, checar os links, né, os autores, etc., etc., as fontes, checar as fontes. Ao passo que a IA, ela é outra coisa, ela é muito mais abrangente. Ela é muito Então, mais eu queria mais abrangente. saber de você, se você está querendo falar disso mesmo, é da web no currículo, Não, ou da IA no no currículo. currículo. Então, não existe ainda um Obrigada. termo específico como foi criado o do web currículo. Como eu falei, o web currículo, o termo já foi cunhado lá para 2012, 13, nos trabalhos que a gente fazia lá na PUC, né? Então, o que a gente fez? A gente aderiu e agregou o termo a IA neste processo, porque a gente considera como ela é um dispositivo tecnológico, também é considerada, então, a integração desses dispositivos tecnológicos é que formam esse web currículo. Então, eu não vou me prender aqui, digamos assim, ao termo web, mas deixando essa amplitude. Eu sei que, como vocês são, acho que de letras e comunicação, sou capaz de fazer esse questionamento, né? Então, não existe no momento, nós não criamos um termo específico. Como eu falei, nós agregamos a IA, né, a definição de web currículo, mesmo eu verificando que ela tem características próprias e um pouco diferenciadas, mas considerando ela como um dispositivo tecnológico, né? Obrigada. Entendi isso. Muito bem. O professor Saned agora.
Boa tarde. Eu gostaria de direcionar minha pergunta para a Rutimara em relação à formação de professor. Né? Assim, que eu percebi assim, que ela falou bastante da formação, né? Eu queria falar assim, do ponto de vista assim, de um professor, né, de escola estadual, né, que eu trabalho na rede estadual de Minas Gerais, no município de João Monlevade. A minha reflexão que eu faço em relação à formação, que eu vejo assim, nesse tempo que eu já estou, nessa caminhada que eu estou na escola, né, já fazem 26 anos, né, essa questão da formação que deixou de ser ali presencial, né, a gente não vê mais o Estado ali arcar ali com uma formação ali presencial física, face a face, que, a meu ver, assim, contribui muito mais para a formação do professor e voltou ali para a formação digital. Então, hoje nós temos, né, a formação digital, né? Então, o Estado oferece, né? O professor ele pode acessar as plataformas digitais, né? E fazer a formação. Então assim, a reflexão que eu gostaria de fazer, e de repente você poderia contribuir com essa análise, né? É que a gente, assim, a vivência que a gente tem ali no chão da sala de aula é que existe uma exclusão ali muito densa em relação aos conhecimentos das tecnologias. Então, vamos dizer, a gente tem aquele professor, né, se você falar que é de psico para ele, ele vai achar que é um monstro, né? Que ele nem sabe o que é isso, né? E já tem outro que utiliza assim de muita maestria ali as tecnologias digitais, né? Consegue ali estreitar, né, esse discurso ali com o aluno, enfim. Então a gente vê essa distância que tem ali entre os docentes, de ver ali uma exclusão ali, né? Então, com a questão da IA, o advento da IA, isso aí não poderia aprofundar, já que a gente sabe que aí, o Estado, né, não mais assim forma professores de forma presencial, e sim dá preferências aí para o digital, para a formação digital. E aí outra questão também, e muitas vezes assim, quando o professor, a gente no Prof. Letras, né, e falando aqui como aluno do Prof. Letras, né, a gente quando precisa de ter o tempo para formação, muitas vezes o Estado não libera. Então a gente tem colegas que, por exemplo, né, que queriam fazer o Prof. Letras, mas não faz por causa dessa disponibilidade que né, o Estado não libera, né, para o professor vir e fazer. Então, assim, a meu ver, assim, eu acho que, de repente, a tecnologia digital, assim, se não houver uma formação assim mais incisiva ali, ou às vezes até, né, mais presencialmente ali nas escolas, eu acredito que deva aprofundar mais aí essa exclusão aí digital. Muito obrigada, professor. As suas observações vêm de encontro à minha, inclusive à minha pesquisa de doutorado, onde eu estou pesquisando justamente o processo de formação continuada. Totalmente, na época da pandemia, começou esse negócio de online e não parou mais, né? Então, a questão da pandemia ela é um marco histórico dentro do uso da tecnologia digital para é, tudo hoje em dia, né? A gente está aqui, eu estou em Curitiba, você está aí em Minas, eu acho que é Belo Horizonte, e, e a gente pode ter pessoas de outros, de Manaus, de Roraima, enfim, todos numa mesma sala, só que um em cada canto desse país. Então, a pandemia ela é um marco histórico dentro dessa nova forma de você se relacionar com as pessoas, porque em primeira instância estamos nos relacionando. Agora, você fala numa coisa importantíssima, principalmente para nós que já somos professores há muito tempo. A formação presencial ela continua com uma representação de algo melhor do que o digital. E isso é uma questão que eu estou pesquisando, né, na minha pesquisa de doutorado, justamente para saber o que os professores sentem quando a formação é mediada por tecnologia digital. Qual é a representação que eles têm dessa formação mediada por tecnologia digital? Isso é uma questão que eu acho que as redes deveriam pensar. Não é para excluir só, não é para dar só um, mas também você pensar sobre o professor que está na sua escola. Porque Bernadette Gatti, Antônio Nova, Marcelo Garcia,
Maria Amélia Franco, todos os estudiosos, pesquisadores que falam de formação de professores, eles são muito unânimes em considerar que é na escola que a formação ela é primordial. Então, se você está na escola, a sua formação é naquela escola, junto com os colegas que estão ali, certo? Esse deveria ser o foco principal, a formação na escola, no teu contexto, dentro das necessidades daquela escola, daqueles professores. Então, essa seria uma formação mais idealizada, ou talvez uma melhor aproveitada para os professores, né? E que tenha atendimento às necessidades do professor, porque não adianta eu ir lá no presencial também fazer um curso que eu não quero, que eu não estou afim. Nós temos que pensar também que nós, como professores, nós temos as nossas necessidades formativas e nós precisamos ser ouvidos. Então, para que a rede ofereça, ela tem que ouvir professor. Não basta ela ficar botando aí, por exemplo, formação totalmente online, e aí vai ter que ser a massa. Porque o que, que acontece? Fica mais barato para eles. A rede pública não investe no presencial porque fica mais barato você usar a tecnologia. Então, eu acho que isso é uma dificuldade hoje, com esse advento do online, né, do ensino remoto, que começa o ensino remoto emergencial lá na pandemia, e parece que o ensino remoto emergencial continua acontecendo, né? Porque você tem hoje uma preferência por essas formações que são o quê? Cada um na sua casa, né? Ou fazendo curso pronto, onde você acaba sendo mais passivo do que você participando, né? Então, isso é uma questão negativa, eu acho, dentro dos processos formativos. O que que o professor... Eu acho também que falta muita pesquisa para saber como o professor, ele transforma essa formação em ação, em prática. Eu acho que isso é uma coisa que falta pesquisa para a gente, porque a gente precisa também ver o resultado dessa nossa formação, desse processo. Como que a gente faz isso? Né? Como que as redes organizam movimentos para os professores refletirem sobre mudanças em suas práticas pedagógicas a partir das formações? Como que eles fazem isso? Acho que isso também é motivo de pesquisa, porque a gente não encontra muito isso por exemplo, nas buscas que eu fiz a respeito de estado da arte, a respeito dessas coisas, não encontrei. Mas você fala numa coisa importantíssima que eu já pensei, que eu também já coloquei, e que o professor ele é negligenciado nesse momento onde ele não é perguntado sobre qual processo de formação é mais adequado nesse contexto que ele está vivendo, profissional e também dentro da escola que ele está. Professora, que contribuição fantástica que você nos trouxe. Muitíssimo obrigado. Inclusive, até um chamado para mobilização, né, para os professores voltarem a se organizar, porque eles não vão ouvir a gente se a gente não for até eles, né? Ninguém vai vir ouvir o que a gente precisa. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós vamos dar continuidade ao evento. E um prazer imenso recebê-la aqui. E muito, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Olha, um amor aí por Minas Gerais. Eu amo Tiradentes, São João del Rei, Belo Horizonte. Ô, pessoal bom, viu? Um abraço para vocês aí. Eu gosto muito do mineiro. Venha que a gente te espera com pão de queijo quentinho. Oh, meu Deus, é o melhor pão de queijo do Brasil tem em Minas Gerais, gente. Que isso? Um abraço, muito obrigada pelo convite. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.